Bom, boa tarde. Eu vou apresentar resultados ainda preliminares, né, de um trabalho que a gente está em curso, né, sobre o extremo do que é o outro extremo da população que a gente acabou de falar até agora, que é a pequena população. A gente está falando dos TNO, que são os grandes, e aqui vamos ver qual é a seta. Qual é a seta? Tem que aplicar na tela. Ah, tem que só aplicar aqui? Tá, perfeito. Não, aqui já passou 2 vezes. Vocês estragam meus... Pronto. Então, tamanhos no sistema solar. Aqui temos uma distância ao Sol e aqui mais ou menos um diâmetro, né? Essa aqui é uma distância média ao Sol. E aí a gente vai do sistema solar interior, as populações dos pequenos corpos, até os cinturões de Kuiper. Isso são os tamanhos como um todo, mas a gente se concentra nos pequenos corpos do sistema solar e aí a gente está se restringindo apenas a esses objetos aqui, a gente esquece os planetas. E como a gente pode ver, os menores tamanhos, eles vão crescendo, né, indo da parte mais interna à mais externa. É óbvio que isso daqui não é a realidade. Isso é a realidade que a gente consegue observar. A falta de objetos aqui, que continuam até aqui embaixo, é apenas um problema técnico da nossa possibilidade de observação. Tá? Mas, então, se a gente quer ir para os menores corpos do sistema solar que a gente consegue observar, aí a gente vai ter que se restringir a essa região aqui, ou seja, os objetos que estão em órbita próxima da Terra. Só esses objetos é que são os menores que a gente tem possibilidade para conseguir determinar propriedades físicas que possam nos ajudar, os menores corpos do sistema solar. Então, os NEOs, não vou entrar em grandes detalhes, mas é uma população que tem período dinâmico, vida dinâmica muito curto nessa região, curto em relação à idade do sistema solar, mas, ao mesmo tempo, por ela existir, isso implica que tem um influxo contínuo de objetos nessa região. Então, são objetos que vêm para essa região, ficam um tempo e vão embora. Então, o principal fluxo, se acredita que venha do cinturão principal, né, principalmente da parte interna do cinturão principal de asteroide, mais trabalhos dinâmicos. Mas, então, aqui é que é esperado que tenha uma distribuição de composições similares. Seria uma maneira para a gente realmente comprovar que esses objetos eles vêm dessa região. Isso daqui é um trabalho de 2019, isso é uma coisa que tem se concentrado em tentar entender se a distribuição de composições na população dos NEOs é igual ou não à do cinturão principal. Aqui é um artigo do Binz e colaboradores de 2019, a partir de um survey muito homogêneo, em que aqui você tem o cinturão principal interno, intermediário e externo. Aqui é o menor tamanho que a gente consegue chegar. São entre 5 e 20 quilômetros, tá? Mais ou menos essa que é a laranja. Essa daqui é a distribuição de composições, taxonomias, o S, o C, etc. Tal. E aqui estamos os NEOs. Aqui são 940, 950 NEOs, mas aí o maior que a gente tem é de 5 quilômetros. Aí já começa. Só que a gente vê que as distribuições não são iguais. Tá? No próprio artigo do Binz, o Binz diz que as distribuições são iguais. Mas, assim, olhando só as cores, fica difícil. É claro que podem ser iguais se a gente levar em consideração que aqui a maioria são objetos grandes comparados com esses daqui. Porque esse daqui é 5 quilômetros, 3 a 5, 1 a 3, até 1 quilômetro, entre 200 e 500, menos que 200 metros. Tá? Então,
realmente existe uma, já nesse artigo, mostra a medida que, mesmo entre os NEAs, você vai para os menores corpos, você observa uma distribuição de composições maiores. Tá? Olha só, aqui você só tinha alguns objetos, aqui você tem quase todas as classes, tá? De taxonômicas, você reconhece entre os NEAs. E foi exatamente essa característica que mais levou o Binns e os colaboradores a dizerem que os NEAs realmente são similares ao cinturão principal, porque todas as classes que estão no cinturão principal estão entre a população dos pequenos NEAs. Agora, as distribuições não são, obviamente, iguais. Teve outros trabalhos também aqui. Esse daqui é o mesmo trabalho em que ele comenta, essa daqui é a distribuição por classes, né, dos 1.040 NEAs, né, de lá ele tirou alguns, mas apenas 10% dessa população que foi observada são menores do que 150 metros, são os menores corpos. Então, essa aqui é uma distribuição ainda entre os grandes NEAs, tá? Que são os NEAs maiores. Um trabalho posterior do Popescu, em 2019, eu acho mais ou menos, né? Ele também se restringiu a objetos grandes entre os NEAs, tá? E aí ele vê essa distribuição. Ele continua a encontrar a maioria como do tipo S e do tipo Q, mas também começa a observar outras classes, né, que têm um número de objetos. Tá? E uma coisa que ele coloca nesse artigo é que, por exemplo, aqui você vê a magnitude, a maioria dos objetos deles são da ordem de uma magnitude de 19, de um H de 19 para baixo. Tá? Ainda são objetos grandes, por isso que eu falei de objetos grandes. E aqui ele faz um gráfico que é muito interessante, em que ele mostra que aqui você tem a magnitude absoluta. Isso daqui, em cinza, é o número de objetos descobertos, e em vermelho, o número, a percentagem dos que você tem uma classificação. Tá? Então, você vê que, quando você chega aqui aos 17, 15, aqui você tem 86%, 69%, 49%, mas a grande população aqui você tem 5% em 21, magnitude 21, tá? Um H de 21. E aí tem um trabalho do Perna e colaboradores, de 2018, que eles foram para o outro lado. Eles tentaram observar os objetos com magnitudes acima de 20. Tá? E aí que começamos a observar diferenças. De novo, você tem uma maioria dos objetos que são tipo Q e S, mas você começa a ter um número grande de objetos do tipo A, que é uma classe rara no cinturão principal, e você tem um número grande de objetos do tipo D, que também é raro no cinturão principal. Aqui é a distribuição, o diâmetro equivalente da amostra dele, são 147 objetos, e você vai até praticamente menos que 100 metros, tá? Que é onde você tem uma distribuição grande. E aí, continuando esse trabalho, junto com o grupo de Roma, né, a gente submeteu um projeto de longo período, né, long term, né, no SUA, tá, em 2020, no telescópio de 4 metros. O título do projeto é Uncovering the Small Asteroid Population, exatamente tentando observar, querendo observar os objetos menores, com H, basicamente, menor do que 20, que você tem entre menos de 200 metros ou da ordem de 200 metros. Tá? Então, a gente observou com Goodman, a câmera vermelha, 400 linhas por milímetros, ou seja, a gente tem um intervalo mais ou menos entre 0,5, nominal, digamos nominal, porque na redução você não chega nisso, entre 0,5 e 0,9 micro. E aí a gente tem um programa que foi de outubro de 2020 até janeiro de 2023. A nossa foi a primeira missão no SUA
depois que voltamos da pandemia. Obviamente remota, mas foi a primeira missão, que foi em outubro de 2023. Então, aqui são as noites, tá? E, com essas noites, a gente observou da ordem de 100 pequenos NEAs. Aqui é a distribuição. Essa daqui é o primeiro artigo que a gente publicou, com os dados entre outubro de 2020 e dezembro de 2021. E aí você começa, de novo, a ver uma distribuição de composições, com composições raras, numa percentagem muito maior do que se encontra no cinturão principal. Tá? Aqui, a nossa distribuição de magnitudes, vocês veem que a maioria, isso, embora a gente tenha algumas com magnitude menor do que 20, a maioria está com magnitude maior do que 20, ou seja, então, observamos. O que eu quis apresentar aqui são os espectros que estão nos artigos, alguns, todo mundo pode ver alguns, são bons espectros, outros não tão bom, mas a gente conseguiu uma taxonomia, são objetos pequenos, extremamente complicados de serem observados. Esse daqui é um artigo, mas eu não vou entrar nele. E aqui a gente está começando a reduzir os dados do resto do período, que é de janeiro de 22 a janeiro de 23. A gente tem ainda da ordem de 60 objetos que estão sendo reduzidos. De novo, aqui tem alguns dos espectros. Alguns espectros são bastante bons, outros, muitos, não tão. Aqui tem alguns outros objetos, né? E vocês já veem que já tem D-type, A-type. Tá? Então, numa primeira estimativa, os 20 melhores espectros, esquece os feios, vamos olhar os bonitos. Dos 20 espectros, 9 são do tipo D e 1 é do tipo A. 9 dá 45%, eu acho já. Estou brigando aí, que eu acho que é grande demais. Mas, de novo, estamos observando uma abundância de composições ARA. Naturalmente, trabalho em progress, com todo o cuidado que tem que ser tomado em relação a isso. Mas o que eu queria mostrar aqui é mais essa tabela. Então, essa tabela são em relação aos conjuntos, né? Eu chamei de grandes, pequenos, e depois eu vou falar desses daqui. Entre os grandes, que são aqueles trabalhos que eu mostrei, né, do Binzel e do Popesco, tá? Você vê que, em quase todos, a maioria dos objetos são do tipo S, do tipo Q, do tipo C, do tipo X. A grande diferença entre esses conjuntos, entre os grandes e os pequenos, reside aqui, exatamente nas classes raras. Aqui você passa de 3% ou 0% a 24%, ainda não acredito, tá? E 14%. Tá? Mas um número muito superior. Mesmo que não seja 24%, mesmo que seja 10%, é muito superior aqui. E é muito superior ao que é encontrado no cinturão principal. Tá? Então, isso daqui é um trabalho mais recente do IEVA, do Simone, que ele inclui todos os dados anteriores da espectroscopia e mais inclui outros dados, espectros fotométricos, tá? Que tem uma resolução um pouco menor, mas aumenta consideravelmente a amostra. E, de novo, você vê que aqui tem entre 1% e 5%, entre 1% e 10%. Então, com isso, ele mostra também uma coisa que é muito interessante. Aqui, por cada uma das classes, você vê separado. Esse azul é considerando todas as magnitudes. Eu já estou terminando. Todas as magnitudes. Mas depois, em cores, são indo para as magnitudes mais altas. E você vê que, por exemplo, o tipo S, ele tem um decréscimo significativo quando você vai para as magnitudes mais altas. Tá? E isso é mais ou menos contrabalançado nas classes D e A, que é exatamente quase o contrário. Quanto mais menor o corpo, mais você tem desses objetos. Então, esse trabalho, naturalmente, indica uma overabundância de tipo D. Tá? Isso
pode representar que a gente não está, que estão também no cinturão principal e a gente não está enxergando eles, porque a gente não está chegando nesses tamanhos, tá? Podem existir efeitos de space weathering, que mudam os D em C ou P, ou também a presença de uma pequena coma que vai fazer essa diferença. E uma superabundância também do tipo A, e que pode ser também ligado ao fato que há muito tempo é dito que a olivina é material muito friável e, portanto, você só vai ter ele pequeno. No cinturão principal você não consegue observar pequeno, então você não observa, elimina. Por isso que você tem essas diferenças. Tá? O que mais importante é que o que mostra esses dados é que existem diferenças na distribuição taxonômica entre os pequenos e os grandes neos, como já observado no cinturão principal. No artigo da Demel, aqui, Demel e Kerr, 2014, cinturão principal indo dos maiores para os menores. Aqui, a distribuição aqui e a distribuição aqui. Você tem uma distribuição muito maior quando você vai para os pequenos corpos. Isso também foi apresentado num trabalho recente, Plícida e colaboradores, em que também, quando você vai, mesmo no cinturão principal, para os parâmetros de fase, aí já é outra coisa, mas que tem a ver com a composição, você tem distribuições completamente distintas quando você vai entre os grandes e os pequenos. Obviamente, existem bias que precisam ser levados em consideração. Os pequenos objetos têm grandes magnitudes, têm erros muito grandes, são objetos rápidos, os NEAs, tá? Porque a técnica foi o quê? Observar o NEA logo depois que ele é descoberto, quando ele é mais brilhante, porque logo depois você não consegue mais observar ele. Então, eles estão próximos da Terra, eles estão muito rápidos, têm erros grandes, têm problemas com o espectro no visível, no infravermelho, sempre o bias para os objetos tipo S, que são os mais brilhantes, albedo grande, tá? Então, daqui para frente, precisa ter cuidado, mas é um caminho para ser estudado e tem resultados que a gente espera seja muito interessante. Era isso. Obrigado, Daniela. Espera aí, Gustavo. São boas ou más notícias para a defesa espacial no sentido da missão DART? Boas ou más? São objetos de composição que são difíceis de defletir ou fáceis de defletir? Fácil se defender ou difícil se defender? Alto, né? Só albedo alto. O A é bem do médio, né? Ficamos já bem do médio. Mas são o pai já é outra questão. Aqui a gente está falando de objetos para a defesa do planeta. O que a gente pode estar... O que a gente está dizendo que é bom é que você só vai encontrar dessa composição pequenos. Se são pequenos, é mais fácil se defender deles. Então, é mais isso do que outra coisa. Tá? Porque eles são só pequenos, você só vai encontrar pequeno. Então, quando é pequeno, de 150 metros, 200 metros, ele é capaz de não causar danos significativos. Diga. Sí, gracias, Daniela, por la charla. Me pregunto si la superabundancia de tipo A de alguna manera nos ayuda a resolver el problema del manto que falta de los metálicos. Todo mundo espera por isso. É claro, se você tem um ferro, você tem o basalto, você tem que ter o manto. Só que, sendo um manto friável de olivina, você só vai encontrar ele no cinturão principal, fragmentos muito pequenos. E pequeno você não consegue observar. Então, no fundo, é o paradoxo clássico da falta de dunite. É isso. Bom, vamos agradecer, então, aqui a Daniela novamente.